todas que nos assistem nesse momento. Hoje nós vamos bater um papo muito bacana, aí, um papo bem legal com o pessoal do Vocacional, que vai fazer atividades com a gente no Centro de Culturas Negras, tratando sobre vários temas dentro da nossa cultura, né? Diversa, rica e cheia de novos conteúdos. Hoje nós vamos bater um papo aí com a Carol, com o Bruno Pereira, com o Wallace e com a Natália Cunha. E vocês, contem pra gente como vocês estão nesses momentos de pandemia, dê aquele boa noite para os nossos amigos que estão nos assistindo nesse momento. Fiquem à vontade, porque a casa é de vocês. Carol, Natália, se vocês quiserem se pronunciar, vocês são as mulheres, né, da casa hoje, então fiquem à vontade. Pode ir, Natália. Ah! Bom, então tá. Que difícil, né, começar. Eu ainda acabei de falar para os colegas que sou um pouco tímida e tal. Bom, boa noite a todos. Estamos aqui começando, né, um bate-papo com essa galera do Vocacional que está na edição desse ano. Eu estou à frente da supervisão de formação já há 3 anos, entre outras responsabilidades, eu supervisiono o programa Vocacional, o PIA, a EMIA e o programa Jovem Monitor. E desde que eu entrei, eu assumi um compromisso de garantir essa diversidade toda dentro dos programas e da escola, tornando a área de formação mais acessível e conseguindo alcançar aí as bordas da cidade cada vez mais. Então, trabalhando aí, dialogando com a cultura periférica. E aí, o reflexo disso está também no processo de seleção dos artistas, e a gente vem conseguindo alcançar um número expressivo aí de artistas que são artistas periféricos, começando a atuar nas periferias através dos programas de formação. Então, esse ano, assim, 20% dos artistas do Vocacional são negros, a gente coloca, não tinha uma cota estabelecida, já existiu em algum tempo, isso foi tirado, a gente precisa reconquistar esse item do edital, né, que é tão importante, mas apesar disso, desde que eu estou à frente, a gente vem pautando a comissão e tornando os processos cada vez mais participativos e diversos para conseguir encontrar todos os públicos, né, também o público LGBT, um público mais especialista com a diversidade das crianças, no caso da EMIA também trabalhando muito a acessibilidade, né, para as crianças. Agora a gente tem um número expressivo de autistas lá, o meu filho é autista, então, hoje ele é aluno da EMIA, então a gente vai vendo essa mudança mais estrutural e agora conseguindo fazer esse diálogo com quem está dentro, né? Então, boa noite para vocês, muito obrigada pelo convite de estar aqui, batendo esse papo com vocês. Bom, está aberto o papo, a gente pode seguir com essa reflexão a partir do cenário dos programas aí de formação. Valeu. Ah, perfeito, Natália. Obrigado. Carol, agora a gente quer te ouvir. Você pode se apresentar para a gente, contar um pouquinho da sua história, um pouquinho de você? Boa noite, gente. Eu sou a Caroline, eu sou recém-chegada em São Paulo, recém-chegada no Vocacional. É o meu primeiro ano em São Paulo, meu primeiro ano no Vocacional também, já com esse desafio da orientação online. Eu venho de Porto Alegre, da periferia de Porto Alegre, e fiquei muito grata de poder compor o quadro de artistas orientadores, e principalmente depois de saber que o Centro de Culturas Negras estava entre os espaços para ser atuado o programa do Vocacional, porque o Centro de Culturas Negras é um espaço muito importante para mim. Assim, desde que eu comecei a procurar apartamento para morar, para minha mudança aqui em São Paulo, e eu vim morar no Jabaquara, e aí descobri que era vizinha do Centro de Culturas Negras, então é um espaço muito significativo, assim, para minha recepção na cidade. Foi um espaço que eu comecei a ocupar rapidamente, assim, nos eventos, nas oficinas, a biblioteca, enfim, eu fiquei muito grata, assim, de poder estar agora também desenvolvendo atividades como artista, não só pelo projeto, mas nesse espaço em específico, né? Então, estou muito feliz com essa conversa, por poder estar aqui hoje. Poxa,
Que bacana, Carol, muito bom saber. Seja muito bem-vinda aí à nossa cidade, né? Espero que tenha muito sucesso aí em tudo que você for fazer. E a gente está aí pronto para ajudar. E agora está na hora da gente ouvir os meninos do vocacional aí, né? Vamos começar com você, Wallace. Você pode se apresentar para a gente, contar um pouquinho da sua história? Olá, boa noite a todos. Sou Wallace Gonçalves, sou artista orientador de dança. Estou na mesma pegada que a Carol, primeiro ano no vocacional, já assumindo essa orientação online. Está sendo muito rico, está sendo muito potente, na verdade. Está sendo um lugar muito legal de poder imergir conhecimentos, trocar, e ainda por cima de estar no Centro de Culturas Negras e na Casa de Cultura da Chico Science, que são dois lugares na qual eu consumo e estou, né? Então, poder retribuir a minha arte, a minha orientação com esses espaços que sempre me alimentaram, está sendo um orgulho, sabe? Está sendo bem feliz. E eu estou aí para trocar, e sou da cidade do Ipiranga, mas estou transitando aí pelos bairros da Zona Sul. Perfeito, Wallace. Bom, seja bem-vindo também aí. Acredito que logo a Natália vai poder falar sobre mais um pouco sobre esse processo novo do vocacional. E agora a gente vai ouvir também aí, meu irmão, Bruno Pereira, falar um pouquinho da sua história, sua trajetória, ligação com o nosso espaço. Opa! Vontade. E aí, galera? Tudo bem? Eu tô aqui olhando os lugares aqui que eu tô ajudando aqui na fazer essa transmissão. Para mim é com muita alegria aí que tá participando aí e colaborando no vocacional esse ano. Eu já estive em outras edições, mas agora para mim essa edição é ainda mais especial por estar ocupando aquele espaço do Centro de Culturas Negras. Já fiz alguns projetos lá, talvez a gente tenha um tempo aí, a gente conversa a respeito, e tá lá é muito importante, assim, é significativo para mim. É isso, eu também cresci ali na região do Jabaquara, desde pequeno, ia pro Centro Cultural lá, que a gente chama Centro Cultural de Jabaquara, eu saía de casa, ia andando para lá, fazia trabalho de escola, então para mim é legal tá de volta, assim, essa casa maravilhosa aí. Poxa, que bacana, né? E, pessoal, para vocês que não conhecem ainda, não tiveram oportunidade de conhecer o Centro Cultural, o Centro de Culturas Negras é o primeiro centro cultural do município de São Paulo e completará agora, no dia 12 de julho, 40 anos, né, de atividade. E aí, para nós, é muito importante ter mais pessoas pretas ocupando aquele espaço. Aquele espaço não é um espaço só para a pessoa preta, não. É um espaço que abrange todo mundo. Então, você que é uma pessoa não negra e quiser ir lá participar das atividades, fiquem à vontade. A gente vai te transmitir muita história bonita sobre o nosso povo, sobre a nossa cultura. E você vai sair de lá enriquecido. Aquele espaço é um espaço de disseminação de saberes, né? É o que a gente quer. Por isso que vocês do Vocacional estão aí para construir um projeto novo e lindo lá. Tenho certeza que vai ser uma construção fantástica, mesmo nesse momento terrível de pandemia. E hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre poéticas pretas no programa vocacional. E eu queria já começar com uma pergunta para vocês, né? Como acontecem as metodologias de orientação artística dos artistas, assim? Quem pode me responder isso? Pere, essa é para você. O mais veterano do grupo, eu acho que precisa falar um pouquinho sobre os princípios do programa, né, que é tão importante e baliza todo o trabalho, assim, e inclusive contextualiza a autonomia do artista em conseguir promover os encontros a partir da sua própria arte também, né, que é bem importante. Pere pode contar para a gente mais. Desculpa, eu tava sem o microfone aqui, agora acho que todo mundo tá me ouvindo. Vão comentando aí, quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, se tá legal a transmissão. Então, eu entrei no vocacional em 2000 e... deixa eu ver se eu lembro. 2011. Foi bem bacana, que eu fiz um trabalho lá no Céu Curuçá, lá na Zona Leste.
Então eu saía do Jabaquara, mas e uma característica legal do vocacional, que ele está nas beiras, né? A boa parte do projeto está nas beiras da cidade. E lá que a gente tem esse contato com uma galera, com os jovens, na época eram os jovens. E aí tem uma experiência bacana, por exemplo, que nem já 2011, que nem agora. Recentemente eu recebi uma mensagem de um dos vocacionados que ele acabou de concluir a faculdade, assim. Então, mas é essa distância, assim, que a gente tem do saber, né, como que as pessoas estão, eles passam pelo vocacional. O vocacional tem uma característica de trazer tanta liberdade para o artista orientador, quanto trazer um diálogo junto com os vocacionados que chegam com a gente com vários desejos, com várias inquietações, e a gente vai propondo os encontros para nesse diálogo a gente construir junto. Então, essa autonomia está nesse construir junto as orientações. A gente está agora nesse momento no virtual, mas a gente ainda preza por esse diálogo. Por isso que a gente ainda está em grupos, conversando com eles, e a partir disso a gente propõe os vídeos. Já saíram acho que uns 5 vídeos de cada um. Acho que também a Carol e o Alice pode falar um pouco como que está sendo esse diálogo e como que está sendo essa conversa nas orientações, né? Para a gente fazer essas propostas e dialogar. E como que é esse público, né? E acho que é isso. Depois a gente vai entrando em outros anos. Complementando um pouco, falando dos princípios, né, que eu citei, o programa ele é muito fundamentado em alguns princípios, e vou citar 2 aqui que eu acho bem importante para essa pergunta que você fez, Dani, que é o mestre ignorante e o nomadismo, né? Então, isso depende da experiência do próprio artista, e aí o artista... O programa está sendo acessado cada vez mais pelos artistas negros, quer dizer que eles conseguem partir do referencial próprio para multiplicar a arte que eles estão praticando, né? Então, aí os encontros com os vocacionados, né? Eles vão criando, apesar de trabalhar com todas as linguagens artísticas, eles vão criando. Então, assim, não quer dizer que uma pessoa que espera fazer um trabalho, ter uma orientação para a banda, vai encontrar justamente um orientador ali que tem expertise de orientar aquela banda. Não, o orientador vai trazer a expertise que ele tem, dialogar com aquilo que é a expectativa do vocacionado, né? E aí eles vão construindo o sentido dessa orientação, o que é muito interessante e preserva essa autonomia do artista, podendo trazer aí os mais diferentes referenciais artísticos, que eu acho que é fundamental para o programa. Perfeito, perfeito. Wallace e Carol, vocês querem falar alguma coisa para complementar? Vai falar, Wallace? Eu posso falar também. Sim, Carol, por favor. Então, partindo muito disso do que o Pere falou, a gente tinha uma vontade de ter o diálogo, né? Mesmo com essa estrutura online, mesmo com vídeos que são abertos para qualquer pessoa, a gente partiu dessa ideia de um diálogo, né? Então, eu já fui meio que mapeando pessoas que eu achasse que teriam interesse em acompanhar essa trajetória online. Assim, muitas das pessoas com quem eu troquei no Centro de Culturas Negras, algumas pessoas que eu encontrei em outros cursos, outras oficinas, né? Enfim, fui juntando uma galerinha. Não é muito, mas é uma galerinha que me acompanha desde o início. Então, eu tenho feito 2 orientações para 2 tipos de públicos diferentes, né? Um público bem focado nessa região do Centro de Culturas Negras, e aí são todos negros, o que é muito legal. Não que seja só para pessoas negras, pessoas não negras também são bem-vindas, mas é um privilégio poder passar por essa jornada com pessoas negras, porque isso é bem difícil de acontecer, na verdade, não é uma coisa fácil de acontecer, né? E o segundo grupo é um grupo totalmente diferente, de pessoas mais velhas, que seria para a região ali do Teatro João Caetano, todas brancas, e aí é uma orientação diferente, né? Enfim, então são 2 coisas. Mas esse público específico de pessoas negras, a gente partiu muito de uma metodologia de quem a gente era, assim, inicialmente.
porque a gente está isolado, porque a gente está com a saúde mental bem abalada. Então, eu queria que, de alguma forma, a orientação de teatro partisse desse estímulo da gente produzir cultura em casa e, ao mesmo tempo, estar se cuidando, se preservando, resistindo, pensando, abordando a vida de uma outra forma que não só nesse lugar, né, de dor, de revolta, que a gente está todo dia, assim, né? Então, inicialmente, começou muito assim a primeira demanda que eu propus foi de construir um vídeo de 1 minuto falando quem eles eram. E, na verdade, não só falando, podia ser qualquer tipo de linguagem, experimentar mesmo. E aí isso já foi o primeiro entrave, assim. A gente percebeu que a gente tem dificuldade de saber quem é, né? Porque a gente vive num país em que as pessoas dizem quem a gente é, né? Ou que lugar que a gente está, então, e mesmo o apagamento histórico, né? Enfim, todas essas questões do racismo estrutural, institucional, né? Então, já foi bem difícil, assim, já deu um baita pano para manga, assim, de perceber que a gente não tem espaço, às vezes, para fazer essa reflexão, né? Da nossa ancestralidade, de quem a gente é, da nossa história, né? Isso é muito importante que você falou, né? Essa reflexão e esse momento de pandemia que a gente está vivendo, o trabalho de vocês no vocacional se torna cada vez mais importante e mostra o potencial todo que tem, que é mexer com essas pessoas que estão em casa no momento de ressignificação da própria vida, né? E isso é incrível. E eu já deixo meu parabéns para vocês por esse trabalho lindo que vocês fazem aí. Parabéns aí a Natália, em nome de todo o nosso Centro de Culturas Negras, por todo o apoio que vocês dão para a gente aqui. É um trabalho bem incrível e digno de ser perpetuado e replicado não só aqui no nosso município, mas em todos os outros municípios, nos outros estados, para que mais artistas vocacionados apareçam por aí. Né? E eu tenho mais uma pergunta aqui já para vocês. A menos que eu falasse que eu ia falar. Vou falar. Eu parti do mesmo viés que a Carol, de estar se inserindo pela primeira vez no programa e de como a gente mapeia pessoas para a gente orientar, né? Foi muito interessante o que aconteceu comigo. Eu era aquela pessoa que estava extremamente insegura, tipo assim, para quem eu vou orientar, quem que vai querer minha orientação, estava muito inseguro. E aí o articulador, o nosso articulador, o Juan, ele falou, calma, aí ele começou a dar uns toques para mim, aí eu fui suavizando, aí eu consegui reunir um grupo de 12 pessoas, que está mais concentrado no Ipiranga, que são pessoas que de alguma maneira eu já trabalhei, uma ou outra que foi indicação, que viu os vídeos e agregou o grupo, mas está sendo muito rico porque dentro da metodologia que eu trabalho, eu cruzo linguagens, eu venho do teatro e da dança. Eu não consigo falar que eu sou ou ator ou bailarino, eu sou o artista. Então, nas vivências que eu venho propondo a eles, na verdade, os vídeos que eu venho lançando de orientação são reflexo das orientações com eles, com as trocas deles, né? Porque isso eu acho que fica muito mais potente quando eles trazem inquietações, geram inquietações, reflete sobre essas inquietações e a gente gera um produto que é midiático, né? Tipo, a gente faz um recorte de 10 minutos daqueles encontros que duram 1 hora e meia, até 2 horas. E está sendo muito legal, está sendo muito potente, porque eu parto, a partir da reflexão deles, que é esse lugar de ancestralidade. Eu tenho pesquisa enquanto artista, esse lugar de utilizar das matrizes afro-brasileiras, umbanda, candomblé, xamanismo, pagelância, no meu fazer artístico, o rito cênico em si. E é interessante que essas pessoas que vieram para a orientação, de alguma maneira, se sentem atravessados e querem se aprofundar nisso. Então, eu parto das orientações com a metodologia de juntar música com corpo, com teatro, com artes visuais, com referências que estamos passando nesse momento. Então, está sendo assim, a metodologia está bifurcando nesse lugar de resgate, né? Porque tem muitas pessoas que não sabem o que é resgatar, não sabem o que é a ancestralidade. É claro que existe a ancestralidade negra, mas também tem a nativa, tem a oriental, e tem algumas pessoas que não sabem, porque nunca foram incentivadas. Então, assim,
de alguma maneira está potente por isso, porque a gente está pulsando nesse caminho. Poxa, muito bom te ouvir e é muito bom ter essa sensação, né? E o legal é que você falou, né? Você tem 12 pessoas hoje que você atua, que você inspira, que você faz aflorar, né? Trazer de dentro dele uma arte que talvez nem ele conhecia naquele momento, ele se especializar dentro desse processo. Quando você fala que você navega por dois tipos de artes que são distintos, mas que se completam dentro de um só, isso faz acontecer muita coisa nova, muita coisa bonita. E, poxa, parabéns. E é muito legal, porque tá rolando também um processo lá de desconstrução do que é o ser artista, né? Tem pessoas que falam, eu não sou artista, tô aqui só por curiosidade, não, tô aqui só para hobby. E acaba esquecendo que, tipo, esse fazer artístico com essa atenção pro que está produzindo é ser um artista, né? Se você parte com esse viés de, tipo, eu estou produzindo algo, estou refletindo sobre algo, estou criando. Logo, me adequo como artista, pensante, criador, reflexivo. Então tá sendo legal porque a gente está desconstruindo juntos esse lugar de, tipo, o que é ser artista? Aonde se enquadra, né? Qual é o caixinha que forma esse artista? Então tá sendo bem legal por isso também. Poxa, bacana. E, ó, tem muita gente mandando mensagem pra gente, fazendo pergunta, gente falando, Carol, deu papo, o Thiago mandando aqui 40 anos de resistência. E aí surgiu uma pergunta, acredito que seja da Enajada Conceição, que ela fala assim, Natália, acredito que a gente vai precisar muito de você dessa vez, né? Ela pergunta aqui, fui contemplada pelo vocacional de dança, minha posição é a 7. E sem entender porque até o presente momento eu não fui chamada. Tem algum caminho que ela consegue verificar se ela foi chamada, se ela não foi chamada? Só para que a gente possa responder e tirar essa dúvida da nossa irmã. Inajar, né? Bom, Inajar, peço desculpas, é assim mesmo, não entra todo mundo de uma vez, ainda mais de uma vez. A gente já fez todas as chamadas previstas, né? A gente teve um pequeno aumento do número de investimento no programa vocacional e no PIA, e a gente conseguiu já contemplar o que estava proposto para essa edição. A diferença, talvez, você falou, estou em 7º, é que a divisão é por território, então precisa ver como é que está a chamada no território onde você foi credenciada, tá? Fica atenta a isso. Se você tiver qualquer dúvida, procura pelo endereço de e-mail da supervisão ou nos Facebooks aí da vida, que eu te respondo pontualmente como é que está a convocação no seu território, tá bom? Perfeito, Natália. Muito obrigado por esse esclarecimento. Mas já acredito que foi contemplada com essa resposta. Se não, manda outra lá que a gente faz de novo. E agora eu quero fazer uma outra pergunta para vocês. Eu quero que vocês me ajudem com uma questão aqui, né? E eu queria entender como acontece o processo de orientação artística com o público. Como se dá isso? Quem pode nos ajudar com essa pequena grande questão? Você consegue, Carol? Eu posso falar. Na verdade, assim, eu acho que cada um vai seguindo alguns caminhos, né? Aqui, entre nós três, por exemplo, são caminhos diferentes, até porque a gente tem um monte de possibilidades de plataformas e, né? Então, tem, assim, a gente vai tentando se ajeitar, né? Eu tenho feito encontros com algumas pessoas, principalmente pelo Zoom, mas já também fiz pelo Facebook mesmo, mas principalmente pelo Zoom, e faço encontros semanais, tanto com a turma essa de vocacionados negros, quanto com a do João Caetano, né? E aí eu proponho, a gente conversa e eu proponho algumas temáticas para serem feitas durante a semana e para se produzir material, assim, né?
ou só o bate-papo mesmo, mas normalmente eu crio demandas para eles irem trabalhando ao longo da semana. O que eu tenho feito também eu tenho cumprido as demandas também, porque é muito na coisa do teatro, assim, teatro é encontro, é feito em grupo, então é muito difícil também a gente ter estímulo ao longo da semana para estar mexendo o corpo em casa, sozinho, né? Então, no primeiro momento eu achava assim que ficava muito, faz aí, mexe aí, cria uma cena e muito de fora, né? Então eu comecei a também me propor a fazer as demandas que eu estava propondo, até para eu poder criar também, poder estar me movendo e estar entendendo o que eu estou propondo, né? Então tem sido normalmente assim, encontros semanais, onde eu proponho demandas que a gente desenvolve ao longo da semana. E aí essas demandas, elas geram materiais que eu edito e compartilho. A minha última orientação, na verdade, é um fragmento de uma das reuniões no Zoom, porque era uma reunião para a gente pensar junto criações de cenas a partir do que a gente já tinha trabalhado nas orientações anteriores. Então, foi mais um recorte mesmo, porque foi uma conversa, né? E aí essa cena vai ser apresentada daqui a 2 semanas. Então, era muito uma ideia de planejamento mesmo. Mas, normalmente, são vídeos em que eu trago um pouco do que é esses encontros e o que a gente consegue produzir a partir deles, né? Da minha parte. Que bacana. Eu puxando o gancho da Carolzinha, eu também parto por esse viés. Eu sempre digo, assim, toda vez que eu vou falar nos ateliês entre os artistas, que eu tenho meio que um gatilho de vídeo, tipo um coringa, vamos dizer assim. Eu já converso com os vocacionados uma semana anterior ao que o vídeo vai ser lançado. E isso acaba gerando um material que dá uma segurada na questão de produção, mas eu parto sempre para daquele lugar do qual é a demanda, né, que eles estão trazendo. Eu tenho algumas questões esquematizadas na cabeça, mas elas se borram constantemente, porque eu falo, nossa, alguém falou sobre um som, que esse som se transpassa no corpo. Aí eu falo, nossa, eu acho que eu vou tentar jogar essa estratégia, jogar essa orientação. Aí, de repente, chega no discurso, na conversa, através da plataforma online, aí você fala, não, isso não, vamos tentar ir por que eles estão dando. Então tá sendo super interessante, porque é isso. Todos os vídeos que eu estou postando semanalmente na plataforma do Vocacional, tá partindo das discussões e das reflexões que os próprios artistas estão trazendo. Então, assim, a relação do vídeo que eu acho que eles mais falaram até hoje foi em relação que eu coliguei o corpo, o coração, como nosso primeiro tambor natural. Então, eu trouxe a partir de uma referência de Leusa Santos, que é uma artista da Bahia, se não me engano. São alguns nomes aí que vão se transpassando, mas eu trouxe um pouco disso que ela traz, sabe? De que como que a gente produz um som natural, sabe? Só o som que a gente emite com a fala, ou que o nosso próprio corpo naturalmente já emite o som. Então, assim, a respiração e o coração foi uma das vivências que eles mais falaram, e a gente começou a percorrer por isso, sabe? Como os nossos movimentos vão começando a dar som, começar a trazer falas, né? Porque muitas vezes a gente não sabe expressar, falar verbalmente, mas o nosso corpo, o nosso ser, o nosso estar já está trazendo muita informação, já está falando muita coisa. Então está sendo assim, está sendo através dessas borradas certeiras e potentes que está gerando esses vídeos. Poxa, que legal. Perê? Eu mando a proposta, a gente conversa sobre a proposta, e aí dessa conversa eu já fico pensando na próxima. Então nesse diálogo assim, a gente vai construindo as orientações conforme essa conversa vai desenrolando no WhatsApp, assim. Então as orientações, pelo menos as minhas, partem dessa conversa no WhatsApp, assim, né? Acho que é isso. Bacana, mano. Obrigado por vocês estarem tirando alguma das nossas dúvidas. Natália, estão chegando muitas perguntas que eu acredito que seja para você, e vou segurar um pouquinho antes de fazer, porque eu tenho mais uma pergunta bem legal aqui, que eu acho que seja importante fazer nesse momento, né?
A gente está vivendo aqui na nossa região do Jabaquara um momento bem complicado, né? Foi com a morte do jovem Guilherme, de 15 anos, que está sendo passada na televisão, veiculado o tempo inteiro. Eu queria saber de vocês como esses acontecimentos diários impactam na criação, como eles refletem na produção artística de vocês. Se vocês puderem comentar. Posso iniciar? É muito doido como a gente entra num looping de atravessamento. Todos os eventos que ocorreram naquela semana, acontece todos os dias, mas naquela semana especificamente, trouxe um estado o que tem a dizer? Muito poroso, mas ao mesmo tempo muito frágil. E estava programado para minha orientação falar sobre o feminicídio, porque as meninas do grupo, elas levantam essa questão, elas levantam o lugar de relatar sobre isso. E na orientação que eu tive, a gente começou a conversar sobre esses estranhamentos, essas vísceras que estavam sendo remexidas, e eu trouxe alguns vídeos para elas. Aí foi uma das participações que a Carol trouxe, que foi um poema que ela leu sobre a mulher que é vista a partir do seu traje enquanto religiosa de matriz africanas, ao mesmo tempo enquanto mulher. Então eu fui trazendo relatos através de poemas e trouxe um vídeo que mexe muito comigo toda vez que eu vejo, que é de um menino norte-americano cantando uma música em relação até que ponto, até quando a gente realmente vai conseguir viver enquanto ser preto, como a gente vai respirar, eu quero saber como a gente vai sair desse looping. Então, assim, eu mostrei isso para os artistas, eles ficaram, tipo, todos silenciados, não sabendo o que falar. Aí eu falei, gente, calma, eu sei que isso está acontecendo, isso acontece, mas como a gente transforma essa crítica, essa existência, essas coisas que estão acontecendo em arte, uma reflexão através do nosso fazer artístico. Aí foi quando eu falei, vamos abaixar um pouco a poeira e vamos agora trazer uma energia de transmutação. Foi quando eu comecei a passar alguns passos, alguns movimentos muito singelos de orixás. Eu falei, então vamos trazer a energia dos orixás para realmente nos dar força. Se a gente não tem voz, não tem fala nesse momento sobre isso, deixa que o nosso próprio corpo fale através disso. Então foi muito forte que as pessoas começaram a trazer movimentações através da troca de fala e através do improviso que eles estavam sentindo no corpo, que se transpassou. Que aí terminou essa orientação e falaram, nossa, realmente, vamos percorrer por alguns caminhos, vamos fazer a partir disso. Então começaram a surgir ideias de como cavucar esse tema e de trazer isso de uma maneira consciente, sabe? Não de trazer de uma maneira extremamente eufórica, agitada, sem muita fluidez. Então, assim, foi assim um atravessamento. Então, a gente está se pautando nisso. O tempo é um lugar de necessidade, a pausa é um lugar de necessidade, para a gente decantar e transformar em pensamento com mais base, com mais raízes, né? Que eu acho que é um termo que eu uso bastante, de enraizar os nossos pensamentos, enraizar as nossas ações e transmutar. Acho que mais ou menos foi assim o que aconteceu com os artistas que estão sendo orientados por mim. Poxa, perfeito. Carol, Perê. É muito doido, né, Daniel? Porque, claro que tem alguns casos que saem na mídia e que aí afetam diretamente os nossos dias, né? Porque a gente está consumindo a televisão, fora a Covid, fora pessoas morrendo aos montes, né? Mas a gente atravessa isso todo dia, né? Todo o dia, a cada 23 minutos, né? E então sempre foi a partir desse lugar que começou a minha orientação, né? Mas não assim desse lugar de né, estamos morrendo, mas muito pelo contrário, assim, porque a gente está bem desgastado, a gente está bem triste, na verdade, né? E é muito difícil não ficar só nesse lugar, né? Só nesse lugar de ficar contando mortos, de ficar
enfim, né? Mas, claro, que esses acontecimentos da última semana acabaram gerando um material um pouco mais apimentado, digamos assim, né, para não dizer o mínimo, assim, porque a questão racial ela está desde o início, né, e sempre tentando pegar sobre esse ponto de vista de se auto-reconhecer para além desses lugares onde a gente está, né? Do possível ladrão, da possível doméstica, do possível cadáver. Então, né, a gente está sempre tentando pensar em poética a partir do nosso corpo, a partir da nossa história, até a partir da resistência de poder estar vivo mais um dia. Mas esses últimos acontecimentos, eles acabaram, sim, gerando conteúdos mais de revolta mesmo, de resistência, né, de um corpo que está de saco cheio, né? Mas, ao mesmo tempo, é muito engraçado que as referências que foram surgindo, elas também falavam sobre amor. Então, teve textos da Bell Hooks, assim, que foram trazidos pelos vocacionados, falando sobre a possibilidade da pessoa negra amar, né? Enfim, da questão da mulher também. Então, é muito interessante pensar que é uma oportunidade para a gente se reconhecer em outros espaços, né? É muito difícil a gente não estar em outros espaços que não nesse espaço da dor, da revolta. O próprio texto da Bell Hooks, esse que é Vivendo de Amor, foi um dos meninos que trouxe, que fala muito disso, assim, de uma questão de militância que nos deixa exaustos, assim, a gente não tem um tempo, e que a ideia da militância é justamente para a gente poder viver num lugar onde a gente possa amar e ser amado, né? Então, e aí fora questões de amor próprio, enfim, que são questões bem complexas para as pessoas negras, né? Mas tem sido, né? Então tem pessoas que acabam se agarrando muito ao trabalho corporal para tentar expurgar esse cansaço. Teve gente que se rendeu ao choro, à pausa, e ok, né? Tem que ser também, né? Mas é puxado todo dia, né? E aí quando é próximo, assim, Zona Sul de São Paulo, é muito pesado, né? Berê, conta pra gente você, assim, que trabalhando com artes visuais urbanas, né? Como isso impacta diretamente, assim, no seu processo? Comenta com a gente um pouquinho, meu irmão. Eu trabalho com arte urbana e para mim grafite tem muito a ver com questão de reivindicação, de voz e de fala, né? De uma fala de que o tempo todo o sistema silencia, né? Então eu inclusive nessas últimas semanas, assim, logo que a gente começou, eu fiz uma proposta que era a gente criar uma cápsula do tempo. E aí, tanto com que as pessoas estão pensando, o que a foto delas, sobre as fotos antes da pandemia, depois da pandemia, com notícias. A minha ideia foi nessa proposta, a gente abrir essa cápsula daqui a 5 meses, depois que acabasse essa quarentena, essa pandemia, e também a gente repensasse também, né? Afastasse e pensasse também, a gente pensar também um pouco essas notícias, né? Que são... Então eu acho que, até pedir licença aqui, colocar uma imagem, um trabalho que eu fiz há muito tempo atrás, que era uma imagem do trabalho que tem lá no Memorial da América Latina. E já tem, acho que uns 7 anos já esse trabalho, que é a Periferia Segue Sangrando, né? E parece que isso nunca vai acabar, né? Sempre é um tema que a gente tem que se debruçar e a gente tem que enfrentar e a gente tem que denunciar, assim. Então, acho que é isso. E aí nessa oportunidade de trazer os noticiários, é esse diálogo que a gente fez um pouco no grupo, um pouco no WhatsApp, mas também com muito cuidado, porque inclusive relacionado a algumas mortes, tem algumas as mães nos nossos grupos, aí também com muito cuidado, porque tem questões que são muito delicadas, assim, também, né? A gente trata esse tema, mas ao mesmo tempo com cuidado, assim, né? Como que chegou essas questões em cada um, né? Às vezes chega em cada um de um jeito, né? E como que às vezes também as artes visuais, às vezes como que a gente coloca isso pra fora, né? Que nem o Alice falou, né? Como que é isso no corpo, como que é isso, como que a gente também materializa com alguma imagem, né? Acho que é isso. Poxa, bacana. Essa imagem que você colocou é bem
forte, né? Uma mão e o sangue saindo da palma da mão, tudo mais. Reflete bastante o que vem acontecendo há muito tempo, como a Carol citou, né? Cada 23 minutos é uma pessoa preta que morre no nosso país, né? É uma pessoa preta que sofre algum tipo de violência, que seja psicológica, seja violência física, e isso é bem impactante. E hoje nós vivemos no nosso Centro de Culturas Negras e em outros espaços um processo bem legal, que é esse de reconhecimento, né, de ter pessoas pretas à frente de um local, de ter pessoas pretas sendo reconhecidas. Assim, as pessoas podem se ver na gente, estar lá, ter esse acesso bem rápido com o que a gente faz, com o que a gente apresenta, né? E aí eu quero ler uma mensagem aqui da Thelma White. É muito importante esse trabalho que vem sendo desenvolvido no Centro de Culturas Negras. Nos enriquece e nos faz crer que há caminhos. Estamos sempre aprendendo com o que vocês nos apresentam. Obrigado. Pô, Thelma, a gente que agradece aí, viu? Você está sempre com a gente no Centro Cultural lá, sempre participando das atividades, junto com a Paula, do Axé e Elbar. Quero deixar um grande beijo para vocês, gratidão. E mandar um abraço para o Juan, né? O Juan, que é o do Vocacional, que hoje não está participando dessa live com a gente, mas logo, logo vai estar aí com a gente, batendo um papo, contando um pouco dessas experiências que ele vive, que ele vem vivendo aí nesse tempo vocacional. Eu tenho mais uma pergunta para vocês, que eu acredito que seja bem interessante também, né? Quais as especificidades da arte negra paulistana e periférica dentro de cada eixo que vocês atuam? Essa tem que ser para vocês, meninos, porque eu realmente estou recém tendo contato, assim, recém conseguindo entender como é que funciona. Eu tô que nem a Carol, porque eu não tenho esse lugar de fala da periferia, porque eu não venho da periferia. A única coisa que eu posso acrescentar, ou complementar, ou contribuir, é que os artistas vocacionados que eu oriento vêm da periferia. Então, é muito forte, latente, a necessidade deles falarem da periferia. A gente, na última reunião, falou quão rica a periferia é. Eles relataram que tem muitas pessoas talentosas, tem muitas pessoas pulsando arte, só que elas não acham que aquilo é arte. Elas acham que aquilo está extremamente distante da realidade delas. Ela acha que o artista é aquele que está só no municipal. E sendo que não, a periferia eclode, ela tem um movimento dela em si, né? Se a gente for pegar o movimento dos bailes que acontece na favela, isso realmente já é um fazer artístico, é uma resistência, é trazendo cultura, é trazendo a manifestação artística para dentro dessa comunidade. Porque muitas vezes as pessoas não conseguem sair de lá para visitar outros lugares artísticos. Então, o recorte que eu posso dividir com vocês essas questões que estão sendo levantadas por eles, né? E eu acho que é muito importante, porque nesse momento, quando vai falar sobre periferia, o meu companheiro é da periferia. Então, eu consigo escutá-lo, consigo vê-lo. Nesse momento das orientações, eu sou o que está aprendendo, eu estou sendo realmente o mestre ignorante. Eu estou aqui ouvindo, saboreando, mas entendendo que é eles que têm que falar, sabe? Eles que têm que ter o protagonismo. E eu só tô dando o aval, sabe? Tipo, isso, vamos falar, vamos trazendo, porque vai me alimentando. Então, acho que é esse o recorde que eu posso contribuir. Perfeito. Mas alguém quer complementar? Eu vou falar um pouquinho de novo. Como eu posso falar aí da região, né, que eu cresci, né, que é a região aí do Jabaquara, que eu frequentei aí. Compartilhei, inclusive, vários espaços junto com o Daniel, né? A gente aí da região. Assim, o Jabaquara é um dos berços do hip hop, assim. E se a gente pensar também, inclusive o Centro de Culturas Negras, que antes era Centro Cultural Jabaquara, ele foi o berço do rap e do hip hop de São Paulo também. Tem um grupo em São Paulo que chama Jabaquara Breakers. É um dos precursores do hip hop em São Paulo. E lá no Centro Cultural acontecia eventos de... Isso que eu sei pelos que veio antes de mim, né? Eventos de hip hop, que teve vários grupos de rap. E também
o Jabaquara teve vários grafiteiros assim, fundamentais, assim, que inclusive fundamento assim, o meu fazer grafite, né? O meu fazer arte urbana, que é um deles é o Coyote, né? Edmilson Reis. Edmilson Reis, que trabalhou na capa do álbum do Racionais. É legal quem tem a capa, quem tiver aí o disco do Racionais, dá uma... Sobrevivendo no Inferno. O Holocausto Urbano, ele vai ter lá o Sobrevivendo no Inferno, vai ter o encarte, vai ter o desenho dele. E lá atrás, em 2001, eu fiz uma oficina de grafite com o Edmilson, né, o Coyote. Então eu sinto assim como que carregando um pouco essa continuidade assim de um grafite, e ele contando as histórias disso, né? Ele é de uma época, ele é do começo dos anos 90, final dos anos 80. Disso, né, de ir pra rua não é tão simples, né? Quer dizer, nunca foi simples, né, porque é da periferia. Mas, assim, fazer grafite, porque grafite, você tá lá de costa pra rua, você tá de frente pra parede, você não sabe o que pode vir de trás e te atingir. E aí, ainda mais quando você coloca palavras de protesto, algumas reivindicações. Então, eu lembro muito das falas do Coyote, de Edmilson, né, de grafiteiros mais antigos, essa questão da rua contra o protesto, assim, né? E ainda acho que eu sinto essa vontade de manter ainda o grafite enquanto esse lugar, sabe? De voz e de que é isso, né? A periferia é uma tentativa de invisibilização, né? Às vezes a gente tentam invisibilizar a gente e às vezes tem uma pichação, tem um grafite, é meio que um grito, né? Eu ainda existo. Por mais que vocês nos matem, a gente está existindo. Seja com grafite, com pichação, mas a gente está lá. E o que eu posso falar é da área do grafite, do hip hop. O Centro Cultural do Jabaquara também, ele foi um dos primeiros encontros onde teve o Fórum Paulista de Hip Hop. E eu estive lá, eu era novo, eu devia ter, sei lá, uns 16, 17 anos, 18. Mas eu fui lá e teve o Fórum de Hip Hop, que depois teve o Fórum Social Mundial, e eu consegui ir também. Então, o Jabaquara tem e as periferias, né? É como se fosse ali o Centro Cultural e o movimento Rio foi uma formação política também, uma formação de identidade e uma formação política, assim. Eu acho que é uma das coisas mais importantes assim que acontece. Então acho que a periferia é isso. A periferia tá ligada, ela tá e tem os jeitos de fazer, né? E a gente tá se conversando, a gente está falando e a gente encontra o nosso jeito de falar e de se comunicar com nós, né? A gente falar, e muitas vezes é nós por nós que não tem jeito, né? Que se a gente for esperar, a gente faz acontecer. E o hip hop é um pouco isso, né? É fazer, é ir pra rua, é dançar, pintar. Eu gosto muito dessa vertente, assim, do... Ah, muito bom, muito bom. E é bem legal, né? Porque todos vocês que hoje estão na frente do vocacional lá no Centro Cultural têm uma ligação, né? A Carol fez capoeira com a gente, você participou das aulas de grafite com o nosso querido saudoso parceiro que esteja nos braços dos orixás aí, nos braços dos nossos antepassados, Edmilson Reis, Coyote. Lá na Se Frequenta com a gente é a dança afro, participa das peças de teatro que ocorrem dentro do espaço. E isso é legal, né? Porque vocês têm uma relação muito grande com o espaço, cada um deixou um pouquinho da sua energia lá, e hoje está devolvendo para trazer alguma coisa para as pessoas que vão chegar, para os próximos vocacionados que chegarão, para os próximos vocacionando que estarão também lá com a gente. Isso é muito bom, né? E eu tenho uma pergunta agora, e eu queria ouvir a Natália falar para a gente, depois eu também gostaria do comentário de vocês sobre essa pergunta. Eu queria que a Natália contasse para a gente como é a experiência de estar à frente de um espaço de gestão cultural. Como é que é isso? Como que é a sensação? Conta um pouquinho pra gente, Natália. Como é isso sendo mulher, preta e hoje periférica? É muito louco, né? Porque eu tenho já 10 anos de gestão pública, eu sou psicóloga de formação, mas eu sou uma super burocrata. Porque eu já estou há 10 anos na gestão pública, então toda a linguagem, a postura, todos os envolvimentos estão nesse lugar, apesar de ter um compromisso com a coisa pública mesmo, né? E então eu vim enfrentando alguns desafios. Eu fui gestora da Rede Ponte Cultura no estado de São Paulo, que era um programa de base comunitária, assim, então ele teve uma importância como política pública. E eu à frente, dialogando com o extinto Ministério da Cultura e tal, aquilo me deu uma bagagem também para chegar na prefeitura e entender onde estavam os entraves, né?
Eu estou na prefeitura há 3 anos, então eu vim com essa gestão já Dória Covas, né? Que não é a gestão que tem como eixo estruturante a cultura. Então, ela passou a criar a sua identidade, a se colocar, a entender qual que é o papel que ia assumir dentro dessa gestão. E eu junto, né? Eu vim, fui da primeira leva aí de contratados dessa gestão, fui convidada, saí do Estado e vim para a Prefeitura. Então, começar junto, eu acho que traz uma perspectiva diferente, porque daí, desde sempre, eu consegui imprimir como é que eu conseguiria trabalhar, né, independente da gestão, mas a partir da minha especialidade, que é a gestão cultural. Bom, e aí a gente vai se encontrando, né, Dani, que daí é isso, assim, aonde que estão os pontos, onde estão os pares, como é que a gente se fortalece nisso, porque fazer política pública na cidade de São Paulo, que é tão múltipla, que é tão diversa, e que tem essas bordas tão afastadas, a invisibilidade é muito mais fácil, né, ela acontece, ela tá quase, a gente já nasce com isso, né, e aí a gente fica invisível ainda de um jeito muito mais fácil, assim. Eu sou das coordenadoras, nós somos em 12, 14 coordenadores na secretaria, 2 mulheres negras, estamos lá resistindo, eu e Priscila, que é a coordenadora das casas de cultura, né? E tem outros gestores, como o Daniel, e tem outros parceiros lá dentro também. Mas é sempre conquistar um espaço e tentar sobreviver com isso. E aí eu tenho o desafio, no caso da supervisão de formação, que é dialogar com esse tanto de artista, porque eu converso no mínimo com 300 jovens monitores, 1.800 famílias na EMIA e 300 artistas dos programas de formação. E não é incomum que seja questionado esse meu lugar, né? Então, principalmente os artistas, gosto muito de conseguir estar num lugar como esse de hoje, né, trocando, porque não é realmente incomum que o artista diga, você não sabe do que você está falando, né, então, assim, um plano de gestão que precisa estar muito bem feito, né, muito bem programado e planejado para dialogar mesmo com toda a realidade. Isso eu tenho tranquilidade de fazer, eu fui me formando para isso, para conseguir, de fato, estabelecer conexões e conversa e resistir, né, nesse lugar de quem tem o conhecimento, de quem sabe do que está falando. A gente precisa provar em dobro o tempo todo, né, por conta de uma estrutura já, né. Então, criar processos antirracistas, fazer uma gestão antirracista e ante um monte de outras coisas, né? Eu estou falando como mulher preta, mas assim, eu preciso enfrentar um monte de outras questões, o conhecimento mesmo da burocracia e tal. É desafiador. Então, o que salva é acreditar no propósito. Eu trabalhava antes na assistência social e eu abri mão de trabalhar na assistência social dizendo eu preciso trabalhar com promoção de vida. E vim trabalhar com a gestão cultural. Então, eu acho que, de fato, a arte cura, né? A gente tem números, assim, importantes de coisas que vão sendo modificadas na estrutura quando a gente consegue ter os espaços culturais fortalecidos nos territórios, né? Então, desde a segurança pública, educação, né, índices da melhoria no processos educativos das crianças, por exemplo, participação dos jovens, saúde mental, não sei se vocês acompanharam agora, mas eles estão começando a calcular o impacto da pandemia nos outros setores da saúde. Então, diz que nosso terceiro motivo de pandemia, como que eles falaram? Terceiro motivo que aparece aí na curva de um colapso na saúde que a gente vai ter nos próximos tempos é o da saúde mental. Então, agora vão começar a aparecer as doenças que não foram cuidadas enquanto estão olhando só para o Covid, né? E, em seguida, a saúde mental, porque está todo mundo adoecendo. Agora, para a gente isso não é novidade, né? A gente já está adoecendo faz tempo. Imagina ouvir o tempo todo, você precisa lavar a mão e não tem água em casa. Aqui em casa tem rodízio. 10 horas da noite não se lava mais nada. Amanhã cedo você mexe. Né? Eu moro na Brasilândia, aqui em casa hoje é assim. Então, assim, para nós,
pretos periféricos, já é outro contexto, né? Então, como é que a gente enfrenta tudo isso? E aí eu posso falar um pouquinho até da minha experiência agora, gestora cultural, na pandemia, conciliando uma coisa que eu conseguia fazer separadamente antes, né, que é a maternidade, que é ser filha, que é ser arrimo de família e gestora cultural, com tudo isso junto ao mesmo tempo, estando em casa, né? Então, hoje, por um acaso, a gente não está sofrendo nenhuma interferência que meu filho está no pai, mas um dia comum de expediente de trabalho, a reunião dura o tempo que ele quiser, né? Porque daí é um filho que bate aqui, a gente tem que socorrer, tem que reservar o horário de ajudar no almoço, de lavar louça ou de colocar para dormir e tudo mais. Então é um desafio e para a gente é 2 dobrados, né? Não adianta. Mas a gente se fortalece nesses encontros, sinceramente, é isso que vai dando sentido, né? Dando norte. Nossa, perfeito. E foi bom ouvir você falar que eu tenho uma biblioteca comunitária dentro da favela da Rua Alba, né? Nós fazemos algumas ações voltadas a assistencialismo lá dentro. E nós temos atendimento psicológico com o Márcio, que é um irmão que mora lá na favela também, e se formou em psicologia, e ele traz já uma preocupação, uma coisa que você como psicóloga também já mostrou pra gente, que é essa próxima doença que vai surgir, que é essa autodependência das redes sociais, do telefone. E isso vai ser muito mais preocupante, né? Porque a favela tem esse costume, a mãe precisa trabalhar, e a mãe precisa ter um momento de tranquilidade para poder trabalhar. E aí ela deixa o filho com o telefone, o filho já acostuma com o telefone por conta desses processos todos que ela sofre. Isso vai fazer com que a gente tenha um processo bem complicado aí mais para frente, já está sendo estudado por vocês, psicólogos, e meu respeito por isso. E, puxa, eu já vou aproveitar e também vou falar. Quando eu cheguei no CCN, eu senti que eu ia salvar o mundo. Falei, nossa, é agora. A gente vai fazer tudo acontecer. Mas aí, quando a gente põe o pé no chão, que a gente olha para aquele bicho e fala, não é do jeito que a gente quer, né? A gente tenta ajudar o máximo de pessoas que a gente consegue. E tem vários entraves aí, várias pessoas que praticamente correm para que o trabalho não aconteça da forma que a gente imagina. Hoje eu tenho uma assistência muito boa na Secretaria de Cultura, todas as pessoas que lá estão têm um trabalho bem bonito, atuam comigo, me ajudam, são parceiros, e a gente consegue alcançar uns objetivos que eu não tinha pensado até o momento, mas está dando muito certo. E ter vocês, quando eu cheguei na coordenadoria, a primeira reunião que eu tive, a única pessoa preta que eu vi lá foi você. Eu falei, opa, e o Tato, meu grande parceiro Tato. E hoje a gente vem vivendo esses processos loucos, né? De pessoas que não apoiam a cultura, que acham que a cultura é só uma forma de gastar dinheiro, mas elas não lembram, né, que a cultura foi que fez aquela música que ele lembra da primeira namorada, que ela lembra do primeiro namorado. É a peça de teatro que fez ele chorar, porque ele lembra de uma cena em que a mãezinha dele fazia, que a avózinha dele fazia. Né? É uma pintura na parede, faz com que ele tenha recordações maravilhosas sobre um passado, ou sobre uma viagem, e essas pessoas acabam apoiando a cultura do jeito que tem que apoiar. E eu faço um pedido: se você não gosta da cultura e não apoia a cultura, devolva para a gente as nossas músicas, devolva as nossas pinturas, devolva as nossas peças do teatro, devolva a todas as lembranças que as nossas músicas te traz, por favor. Né? E, poxa, o nosso papo vai chegando ao fim, tá bem gostoso. Eu queria que vocês falassem um pouquinho aí para a gente finalizar essa nossa troca de hoje. E eu já agradeço em nome do Centro de Culturas Negras essa parceria mais uma vez, viu? Natália, ao Juan, que não está com a gente aí nesse bate-papo de hoje. A gente agradece muito vocês. Natália, pelo trabalho com jovens monitores, que fazem um trabalho importantíssimo com a gente. Pelo PIA, que trabalha com o nosso futuro, que são as nossas crianças aí. A gente está com um time muito bom também no PIA, mais uma vez no CCN. E a gente só agradece a todos vocês. Eu queria que vocês se despedissem das nossas pessoas aí que nos acompanharam esse tempo inteiro de bate-papo. Muito bem, posso começar também na despedida. Eu que agradeço, para mim é sempre um aprendizado, assim, estar nesses espaços, trocar com os artistas. Estou apaixonada pelo Wallace, pela forma que ele está chegando no vocacional. Carioca também não conhecia, Pereira já ouvi bastante falar, famoso dentro do programa. Obrigada mesmo.
Eu acho que a gente precisa se fortalecer mesmo nesses espaços de troca, né? E eu estou à disposição para conversar quando quiserem, sobre o que quiserem. Então, aí. Espero ter novidades na área de formação em breve, viu? Estamos pensando aí como é que vai ser o impacto para os próximos tempos, como é que a gente pode olhar mais para a juventude, apesar do jovem monitor, né? Que também sai com uma super bagagem e a gente não consegue fazer muita coisa. Então, o que a gente pode fazer com esse jovem e continuar a saga? Bom? Perfeito, muito obrigado, viu, Natália? Pere, vamos aproveitar que você está com o microfone desmutado aí, já falar com a gente. Eu vou falar um pouquinho de você, meu irmão. Eu comecei a grafitar com esse homem aí. Na nossa época, ele grafitava Era 119, na época que aconteceu o acidente lá no World Trade Center, e eu grafitava junto com o Agner, com o Gui, os meninos. Nós chegamos a grafitar no MASP, né? No MAN, SESC, entre outros projetos aí. Chegamos a ser pichado pela polícia várias vezes, várias vezes. Bom, meu irmão, a palavra está com você. Fique à vontade aí. Porra, valeu. Para mim, vamos ver, né? Se agora o meu áudio, desculpa aí quem está acompanhando por causa do meu áudio, eu tô meio que fazendo a transmissão e tentando arrumar aqui os microfones. Espero que estejam funcionando agora, mas primeiro eu queria agradecer ao Daniel, agradecer à Natália. Um dado para a Natália, não sei, eu sabia que eu já fui jovem monitor, eu fui como se fosse o ratinho de laboratório lá no começo da prefeitura. Fui a primeira turma de jovem monitor lá no CCJ, lá na Zona Norte. E para mim foi uma experiência incrível. Até hoje eu guardo as amizades dos meus colegas jovens monitores, a gente se encontra, alguns estão no vocacional, outros estão nas fábricas de cultura. Então, para mim é muito... Eu guardo com carinho também essa questão do jovem monitor aí, acho que é muito importante, assim. Muito bom. E queria agradecer, e o Daniel falou disso mesmo, a gente na região, a gente pintava, e eu que gostaria muito de ainda, talvez, a gente fazer algumas lives com alguns quero tentar trazer alguns grafiteiros aí da região, para a gente conversar aqui, sei lá, talvez nesse espaço, talvez em outro espaço. Eu acho importante a gente ter essa memória, assim, né? E pra gente não perder essas pessoas super importantes que, assim, colocaram os primeiros tijolos pra gente estar aqui hoje, assim, né? Os nossos ancestrais, assim, né? Eu acho que é muito importante a gente valorizar isso e nos encontros e no vocacional a gente tentar trazer também essa conversa, né? E agradecer, eu tive sorte que eu tenho um grupo legal, a equipe legal aqui do Vocacional também, muito bom estar com vocês. E acho que é isso. Até o próximo. Vamos ter. Agora eu queria ouvir a Carol. Carol, você pode falar com a gente mais um pouquinho? Deixa eu abusar de vocês hoje. Queria agradecer também, Daniel, Natália. Eu acho que a gente poder estar nesses espaços agora como artista orientador tem muito a ver com vocês estarem nesses espaços de gestão, né? E acho muito justo, né? Que a gente consiga chegar e consiga trazer os nossos, mesmo a gente como artista orientador também trazer os nossos, né? E acho que isso está bem relacionado, então agradeço muito a oportunidade, não só da conversa, mas de poder estar mesmo atuando no programa vocacional, que é um programa bem importante para mim e para a cidade de São Paulo, obviamente, né? E só lembrar, agradecer aos colegas também, porque tem sido ótimo, assim, acho que uma das coisas que tem sido muito legal desse online é que a gente consegue acompanhar o trabalho dos colegas, a gente consegue estar mais junto e desenvolvendo coisas juntos a partir dessa troca. Então, tem sido ótimo mesmo poder contar com pessoas tão maravilhosas. Juan, Pere, Wallace, Natália, Mozia, Clarice, enfim, né, a Cris, o Maércio, e, enfim, uma equipe muito legal assim, da SUUM. E só avisar para a galera que está acompanhando a live que quem quiser dar um bisu nas nossas orientações que já aconteceram, tem o nosso canal no YouTube, que eu acho que é Programa Vocacional SUUM. É isso, né, Peri? Acho que 2020, talvez? Programa Vocacional SUUM na pesquisa já.
Hoje a gente mudou, hoje eu mudei. É Sul Vocacional, é mesmo nome Do Insta. do Insta e do Facebook. Tudo Sul Vocacional. Então, Sul Vocacional. Então tem os nossos vídeos, todo o nosso material, o material de toda a equipe, tem no YouTube, tem no Facebook, tem no Instagram. Então, quem for afim, são orientações abertas a qualquer um. Aproveita, inclusive, que tem sido online, pode fazer de qualquer lugar do Brasil. Vamos fazer junto, vamos estar junto, assim, né? Principalmente daí, a população negra, né? Não que as outras pessoas não sejam importantes, mas é porque realmente é legal a gente conseguir trazer mais pessoas negras para usufruir do programa mesmo, né? Acho que com as pessoas não negras isso acontece de forma mais natural, assim, acredito, né? Então, já que a gente está numa live, né, sobre estéticas pretas, eu convido particularmente pessoas pretas a estarem junto com a gente. Muito obrigado, Carol, pela sua fala. Agradeço muito. Meu irmão Wallace, por favor, vou ouvir você falar. Mais uma vez agradeço ao convite, né, que foi gerado entre nós mesmo, mas teve um lado mais pulsante aí da Carol, do Daniel, do Juan. Agradeço a disposição, né, da Natália, de você, Daniel, porque vocês estão à frente de vários programas, gerenciando, e assim, dispor um tempo para falar com nós é um lugar bem matemático. Então, eu fico muito agradecido, também estou muito feliz de estar no programa, estar com uma equipe maravilhosa. Eu acho que é uma equipe, não puxando um pouco de sardinha, mas eu acho que é uma equipe que está se confluindo entre a gente. Porque todos os artistas, de alguma maneira, pela sua linguagem ou pela sua bagagem artística, está tratando de temas muito próximos, está lidando com a orientação de uma maneira muito próxima, com uma suavidade, com uma leveza muito legal. E eu só tenho que agradecer quem tá fazendo o que a Carol falou, quem quiser e se sentir à vontade de participar das orientações, elas são abertas. E dá um toque no Instagram, no Facebook, que eu adiciono no grupo do WhatsApp, porque aí você realmente participa de um recorte muito mais extenso do que apenas um vídeo de 10 minutos. E é isso, muito obrigado, gratidão. E vamos lá, vamos impulsionar, né, o fazer artístico que faz a gente refletir, faz a gente extravasar as nossas inquietações e fazer com que as pessoas se conscientizem de alguma maneira, né? E complementando, Dani, para quem não é da Zona Sul, no site da Supervisão de Formação tem todo o material que os programas de formação, inclusive as aulas da EMIA, tá? Tudo que a gente está produzindo está lá à disposição. Então, é www.supervisãodeformação, Supervisão de Formação tudo junto, .prefeitura.sp.gov.br. A gente pode deixar aí para vocês verem. Perfeito. Obrigada. E eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam aí por essa 1h e pouquinho de bate-papo, de troca. Agradecer a todos vocês do Vocacional que tiraram um tempo para poder nos atender aí e fazer essa live maravilhosa, repleta de informação, de novos pensamentos. Agradecer a Natália, que está aqui também com a gente, representando todo esse sistema importantíssimo, tirou um tempo para poder dar um pouco de luz e falar um pouquinho sobre os novos projetos, falar um pouquinho sobre os projetos que estão acontecendo, dos Jovens Motores, PIA, entre outros. E, muito obrigado a todos vocês. Eu quero deixar uma dica de livro para vocês, já que a gente está falando sobre cultura, né? Eu tenho um livro que chama-se, do meu amigo Geraldo Rufino, O Catador de Sonhos. E nesse momento que a gente está vivendo, ele é um livro que eu acredito que vai fazer bem a diferença. Vai ser muito importante para a gente ler esse livro. E uma fala também de um rapper chamado Renan, do grupo Inquérito, que ele diz: o sonho do vencedor é estar entre o primeiro. O sonho do perdedor não sai do travesseiro. E aí, qual desses será que nós somos, hein? Ficam todos com Deus aí, com os orixás, que nossos ancestrais possam abençoar todos vocês, trazendo muita luz, muito axé e muita vitória nesse momento louco que a gente vem passando. E tamo junto, sempre. Gratidão a todos e todas e todes. E esse mês é o mês da diversidade, hein?
vamos esquecer de saudar as nossas irmãs, nossos irmãos trans, e um grande beijo aí, e um parceiro que a gente tem, a nossa jovem monitora, Rafa Laz. Um abraço a todos vocês. Tchau, gente. Muito obrigado, viu?